Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da semana Organize Sua Mente. Espero que esse conteúdo aqui, essa aula, possa ajudar muito vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ariane Soares, sou pastora na Igreja Batista da Lagoinha, em Leopoldina, junto com meu esposo, o pastor Sérgio Capuchin. E alguns anos atrás, Deus colocou esse tema no meu coração, né? Deus colocou esse projeto no meu coração. E desde o momento em que esse projeto começou, essa sementinha começou a brotar no meu coração, eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a ler muito sobre o assunto, eu comecei a ler vários livros da área de psicologia, da área de neurociência. Comecei a me aprofundar na Bíblia a respeito de paz de espírito, de domínio próprio, de produtividade à luz da Bíblia. Comecei a me aprofundar nesse tema. E aí, de um tempo para cá, começou a surgir, começou a acontecer todo esse conteúdo, o nosso e-book, o nosso curso, as nossas palestras dentro desse tema, tá? Aqui no YouTube nós já estamos aqui há muitos anos. Eu acho que o primeiro vídeo que eu lancei aqui no YouTube foi 2018, 2019. Já temos aqui 8 anos aqui com esse canal no YouTube, sempre com uma devocional por semana. Nós temos várias playlists de devocional aqui no YouTube. E esse ano eu resolvi aí redirecionar, né? Nós continuamos tendo as nossas devocionais aqui, todo sábado às 10 horas da manhã, mas também resolvemos aí ampliar o nosso Organize Sua Mente, a nossa mentoria Organize Sua Mente, para alcançar também aí cada vez mais um número maior de pessoas. Então, se você conhece aí uma mulher maravilhosa da sua vida, que precisa muito desse conteúdo, hoje o tema da nossa primeira aula é Paz em Tempos de Guerra, né? A aula de hoje, Paz em Tempos de Guerra. Amanhã nós vamos falar sobre equilíbrio emocional e domínio próprio, e na sexta-feira nós vamos falar sobre produtividade à luz da Bíblia. São os nossos 3 temas centrais do nosso conteúdo, que eles estão muito bem trabalhados, pedacinho por pedacinho, no nosso curso que nós vamos falar lá no final, na última aula, tá? Mas sejam muito bem-vindas. Nosso chat está aberto aqui para você tirar qualquer dúvida. Estou à disposição aqui para responder vocês aqui no nosso chat, ok? Podem fazer comentários, tirar dúvida. Se alguma coisa que eu falar aqui vocês não entenderem, podem comentar aqui no chat. Nós estamos aqui para responder. Isso aqui é uma aula e, como toda boa aula, é muito importante a participação de vocês, beleza? E depois que esse vídeo sair do ar, né, depois que nossa aula terminar, vai ficar por um tempo disponível aqui no YouTube. Você pode também deixar as suas dúvidas nos comentários, que elas vão ser todas respondidas. E depois essa aula vai sair daqui do YouTube, não vai ficar para sempre aqui. Ela vai para dentro do nosso curso Organize Sua Mente. Então vamos começar. Tenho aqui o meu painel que vocês estão vendo aí. Então, vamos começar, vamos ao que interessa, vamos aqui para a nossa primeira aula, Paz em Tempos de Guerra. E olha que essa aula quase que veio a calhar, né? Tantos memes por aí que apareceram recentemente nas nossas redes sociais sobre tempos de guerra que nós estamos vivendo aí no mundo lá fora, né? Tantas guerras, tantas notícias ruins, tantas guerras de todos os tipos, somos atacadas de tantas maneiras na nossa vida, que como manter a paz, como manter uma vida saudável, como manter o equilíbrio, como não surtar em meio ao caos que nós estamos vivendo. Parece que quanto mais a vida progride, quanto mais a vida avança, mais caótica a nossa vida fica. Quando a gente olha lá para trás, quando a gente olha para a nossa infância, a gente consegue fazer esse parâmetro de... Não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que o mundo não era tão caótico assim. Mas eu fico me perguntando, será que era só porque eu era criança? Eu acredito que não. Eu acredito que não é só porque eu era criança. Eu acredito que o mundo tem ficado cada vez mais caótico. O mundo tem ficado cada vez mais destrutivo, mais autodestrutivo. As pessoas têm ficado cada vez mais autodestrutivas. Então, como manter a paz em tempos de guerra? E aí, essa aula, o que inspirou
né, o versículo que me inspirou a falar sobre paz em tempos de guerra está justamente lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 8. Mas ao invés de ler só Eclesiastes, capítulo 3, versículo 8, eu quero ler todo o início de Eclesiastes com você aqui. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, começa assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de se expressar o que sente, tempo de amar e tempo de odiar. E aí, o versículo tema, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Na nossa versão, tempos de guerra e tempos de paz. Desse versículo nasce a nossa primeira aula. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de paz e tempo de guerra e tempo de paz. Como é que a gente sabe a diferença? Como é que a gente sabe a hora de pular de um lugar para o outro? Como é que a gente sabe a hora de agora é hora de guerra e agora é hora de paz? Se a gente não consegue sair desse lugar de guerra, se a gente não consegue sair desse lugar. E aí a guerra que nós queremos falar aqui nessa aula é sobre essa guerra aí, ó, a guerra da sobrecarga. Se a própria palavra diz que existe um tempo de paz, nós temos um problema sério com a sobrecarga. Por quê? Porque a sobrecarga não nos deixa ter um tempo de paz. A sobrecarga não nos deixa em paz. E essa sobrecarga que não nos deixa em paz, ela não deveria existir. Se existe tempos de paz e tempos de guerra, por que é que eu nunca saio do tempo de guerra? Por que é que eu nunca experimento o tempo de paz? Porque a guerra que existe é uma guerra que não deveria existir, que é a guerra da sobrecarga. E aí é onde a gente entra. Qual é o erro que nós cometemos? Quando olhamos para o problema como um todo, ele parece impossível. Sabe por que muitas guerras nos paralisam? Sabe por que muitas guerras internas nos deixam paralisadas? Porque a nossa tendência é olhar para o todo. A gente olha para o tamanho do problema, a gente olha para o tamanho do conflito, a gente olha para o tamanho da dificuldade e a gente olha para aquele gigante na nossa frente e a gente não sabe por onde começar. Aquele gigante nos abalam, nós ficamos abaladas com aquele gigante. Nós ficamos emocionalmente abaladas, ficamos paralisadas com aquele gigante na nossa frente. Pode ser o gigante da enfermidade, pode ser o gigante do desemprego, pode ser o gigante do conflito dentro do casamento, pode ser o gigante do conflito com os filhos ou com os pais. Independente, pode ser um gigante relacional ou um gigante de qualquer outro tipo. Nós nos deparamos com aquele gigante e nós simplesmente não sabemos como resolver. E quando a gente olha para esse gigante e a gente não sabe como resolver, ele é tão grande, nós não sabemos por onde começar, sabe o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente simplesmente paralisa diante dos gigantes. Quando a gente não sabe por onde começar, a gente não começa. E a gente não começa a resolver. E quando a gente não começa a resolver, o problema só cresce. Você começa a ter um conflito com o seu marido. Você não sabe como resolver. Então a sua tendência é ignorar, sua tendência é deixar para lá. O famoso vai empurrando com a barriga. E aí você não sabe como resolver, você vai deixando para lá, você vai deixando passar. O conflito não se resolve sozinho. O conflito não se resolve sozinho. O conflito só vai aumentar, porque você vai começar a somar as coisas dentro de você. Quando você não resolve, você começa a amontoar as coisas dentro de você até que chega um momento que você explode. Esse é o problema. E aí, para onde a gente vai? A fuga. A gente olha o tamanho do problema. A gente olha aquele gigante na nossa frente. A gente não sabe o que fazer. A gente paralisa diante da dificuldade. A gente paralisa diante do problema. O que a gente faz? A gente mete o pé. A gente foge.
a gente foge dele. Só que, e aí, a fuga, existem muitos tipos de fuga. Você pode fugir do problema fingindo que ele não está lá. Você pode fugir do problema procurando soluções aonde não existem soluções. Tem pessoas que procuram a bebida alcoólica para fugir do problema. Tem pessoas que procuram as drogas para fugir do problema. Tem pessoas que procuram o sexo para fugir do problema. As pessoas começam a procurar outras formas de prazer para fugir daquele problema. Só que o problema não desaparece. O problema não vai desaparecer porque você fugiu dele. Não adianta fugir e se esconder atrás de uma árvore. O problema continua lá. O que vai acontecer é que quanto mais você foge, quanto mais você demora para resolver os problemas, mais os problemas crescem. Maior o período de tempo onde você vive em guerra e mais distante a paz fica de você. Porque existe tempo de guerra e existe tempo de paz. Mas para o tempo de paz chegar, a guerra precisa acabar. Só que a guerra não vai acabar enquanto você não enfrentar a guerra, enquanto você fugir da guerra, enquanto você fugir do conflito, enquanto você fugir do gigante, a guerra não cessa. E se a guerra não cessa, a paz não chega. Há tempos de guerra e tempos de paz. Mas você precisa conquistar a paz como? Enfrentando as batalhas, enfrentando as guerras. Quando a guerra parece grande demais, a nossa reação natural é fugir, mas a fuga não faz a guerra desaparecer. A fuga apenas faz com que o tempo de paz demore mais a chegar. Quanto mais adiamos enfrentar o problema, maiores eles vão parecendo. E aí, para onde a gente vai? Qual é o próximo passo? Como é que eu começo a vitória? Quando é que eu começo a vencer? O primeiro passo. O que eu preciso fazer para sair desse lugar de guerra? O que eu preciso fazer quando eu olho esse gigante na minha frente, quando eu olho esse problema gigante no meu casamento na minha frente, quando eu olho esse problema gigante do desemprego na minha frente, as contas estão vindo, os cobradores estão chegando e eu não sei como resolver, não tenho dinheiro para pagar as contas e os meus filhos estão cada vez mais terríveis, estão cada vez mais difíceis de lidar, como é que eu faço, como é que eu lido? Esses gigantes que vão se amontoando na nossa frente, como é que eu começo a vencer? Primeiro passo, gente. Nomear. Nomear. Primeiro passo. Reconhecer o problema. Você precisa reconhecer que existe um problema. Você precisa olhar para ele e falar, sim, nós temos um problema aqui. Dar nome ao problema. Qual é o nome do problema? O nome do meu problema é financeiro. O meu problema é que eu gasto mais do que eu ganho. Dar nome aos bois, sabe? Ah, mas e isso? Para de justificar. Para de justificar. Vamos assumir os nossos erros. Vamos assumir as nossas falhas, ok? Todo mundo erra. Você errou. Agora está na hora de assumir as falhas. Está na hora de assumir os erros. O problema é financeiro por quê? Porque você gasta mais do que você ganha? O problema é financeiro por quê? Porque você ficou desempregado do dia para a noite e agora você tem um monte de conta chegando e não sabe por onde pagar? Isso é um problema. O problema é o casamento. Por quê? Acabou a confiança no casamento. Isso é um problema. Por que acabou a confiança no casamento? O que aconteceu? Qual foi o estopim para a confiança dentro do casamento acabar? O problema é esse. Qual é o problema do meu casamento? Não confio no meu marido. Não confio na... Qual é o problema do relacionamento com os meus filhos? Os meus filhos estão muito rebeldes. Os meus filhos estão desobedientes. Qual é o problema? O que eu posso? Nomear. Nomear os problemas. Precisamos dar nomes aos bois. O meu gigante é o trabalho. Não gosto do que eu faço. Não gosto de trabalhar na empresa que eu trabalho. Você entende que independente se o seu gigante é familiar ou se o seu gigante é externo, você precisa dar nomes. Você precisa dizer qual é o problema. Sabe por que você precisa dizer qual é o problema? Porque enquanto você olha para o todo, você não sabe por onde começar. Parece que aquele gigante vai te engolir, parece que aquele problema vai te engolir. E a primeira coisa que você precisa fazer é assumir que existe um problema. Dar o nome aos bois. Quando você nomeia a situação, algo poderoso acontece. E aí a gente entra com um pouquinho da neurociência aqui nessa aula.
E quando eu falo de neurociência, quanto mais, vou compartilhar uma coisa com vocês, quanto mais eu estudo neurociência, mais eu fico apaixonado como Deus é perfeito em nos criar. Quando Deus criou a mim, quando Deus criou a você, quando Deus criou a química no nosso cérebro, quando Deus criou o nosso organismo como um todo, o nosso intelecto, o nosso cérebro, os hormônios que atuam no nosso cérebro, as reações químicas que atuam no nosso cérebro, o nosso poder de livre-arbítrio, nosso poder de decisão, como o nosso organismo funciona, como os nossos sistemas circulatórios, digestivos e todos os nossos sistemas se organizam, como os nossos ossos, pele, músculos se organizam dentro da gente, eu fico perplexa com a perfeição de Deus. E a neurociência vem nos mostrando a perfeição de Deus de uma maneira cada vez mais profunda, porque existe no nosso cérebro, né, a função da amígdala, que é vamos dizer em termos bem leigos, né, bem leigos, é a caixinha, a amígdala é a caixinha responsável por nossas emoções. Córtex pré-frontal é a caixinha responsável pela nossa razão, pelo nosso raciocínio, ok? Quando nós olhamos o gigante, a primeira caixinha que se abre dentro de nós é a caixinha da amígdala, é a caixinha das emoções. Quando a gente vê o tamanho do gigante, a primeira coisa que a gente faz é ficar desesperado, é ficar agoniado, ficar desesperado, não sei o que fazer, e agora o que eu faço, e agora meu Deus me ajuda, e agora meu Deus me socorre, não sei o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. As emoções, a gente fica com medo, a gente fica apavorado, a gente fica ansioso. Por quê? Porque a gente abre a caixinha das emoções e as emoções começam a pular para fora, desesperadas, e você não sabe o que fazer. E aí, com tanto de emoção que você não sabe o que fazer, essas emoções começam o quê? Começam a afetar o seu corpo. Você começa a ter enxaqueca, você começa a ter desconforto abdominal, você começa a ficar com dor nas costas, você começa a ter crises de problemas de saúde, você começa a ter taquicardia, problema no coração, problema no estômago, problema no fígado, problema nos rins, problema no muscular, problema nos ossos. Por quê? Porque essas emoções saindo da caixinha enlouquecidamente, elas começam a afetar o seu corpo. Ariane, onde é que está o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal está fechadinho. Por quê? Porque as emoções estão gritando tanto que o córtex pré-frontal, a caixinha da razão, nem se movimenta, nem se mexe. Só que a solução está nela. A solução está na caixinha do córtex pré-frontal. A solução está na caixinha da razão. O que você precisa fazer? A partir do momento que você olha o gigante, que as emoções começam a sair enlouquecidamente, o medo, a angústia, a depressão, a ansiedade, as crises, o apavoramento, não sabe o que fazer, você começa... E as emoções começam a decidir, você começa a enfiar os pés pelas mãos, você começa a falar o que não devia, fazer o que não devia, você começa a agir de maneira equivocada, depois você fica arrependido. Por quê? Porque a caixinha das emoções está toda aberta, está dominando tudo, enquanto a caixinha do córtex pré-frontal, da razão e do raciocínio, está lá, imóvel, quietinha. Ariane, pelo amor de Deus, como é que eu faço para fechar a caixinha das emoções e abrir a caixinha do córtex pré-frontal? Muito simples. Dar nome aos bois. Quando você pega esse problemão e você começa a dar nome não só ao problema, quando dar nome às emoções, eu estou apavorada porque o meu casamento está por um fio. Você nomeou tanto a sua emoção, você deu nome à sua emoção, quanto você deu nome ao problema. Quando você dá nome à emoção, quando você dá nome ao problema, a caixinha do córtex pré-frontal, a caixinha da razão, agora ela começa a trabalhar. Por quê? Porque agora ela sabe do que se trata. Agora é como se a caixinha se abrisse assim. Agora eu sei o que está acontecendo. Então, quando você nomeia as suas emoções, quando você nomeia os seus problemas, quando você literalmente dá nome aos bois, você dá nome a tudo, você nomeia, a caixinha da razão, a caixinha do córtex pré-frontal, ela se abre e ela é como se ela dissesse assim, agora eu sei o que está acontecendo, então agora nós vamos trabalhar. E aí você começa a pensar, você começa a raciocinar. Espero que essa
que essa analogia é tão simples, eu fiz a analogia mais simples possível para você entender como é que funcionam as emoções e a razão aqui dentro da nossa cabeça. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir que existe um problema. Dar nome aos bois. Quando você nomeia a situação, algo poderoso acontece. Suas emoções deixam de carregar o peso sozinha e a razão entra para ajudar. Né? E aí a gente passa para onde? A gente passa para o nosso próximo passo. Começar pelo mais simples. Como é que a gente começa a resolver? Quando você coloca nome nos bois, quando você começa a dar nome aos seus problemas, você transforma algo assustador em algo administrável. Você transforma algo assustador em algo administrável. Não é a minha vida. A frase não é minha vida tá uma bagunça. A frase é: estou sobrecarregada, estou com ansiedade, estou trabalhando demais, estou com pouco dinheiro, preciso arrumar um emprego, preciso conversar com meu marido, preciso conversar com os meus filhos, preciso ter um diálogo aberto dentro da minha casa. Você começa a dar nomes e as soluções começam a aparecer. Você percebe a diferença? Você começa a listar o problema. Você precisa listar o problema e olhar um problema de cada vez e começar a buscar as soluções para cada um dos problemas. E a gente faz o quê? A gente começa pelo mais simples, gente. Ariane, não tem problema mais simples. Você começa pelo menos complexo. Qual é a primeira coisa a fazer? Se eu tenho um problema grave de relacionamento com meu marido, meu casamento está por um fio, o que eu faço? Primeira coisa, conversar. Vocês precisam sentar para conversar. Vocês precisam ter um diálogo aberto sobre o assunto, sobre o que está incomodando os dois. Sem gritaria, sem discussão, sem briga. Vocês precisam aceitar. Quando um falar a culpa é sua, respira fundo, deixa a outra pessoa botar para fora, depois você bota para fora. Diálogo, diálogo, diálogo. Precisamos parar de engolir os nossos sentimentos. E isso eu falo para mim mesma, tá? Eu, como uma boa fleumática, tenho a tendência de ignorar, mas eu aprendo muito, eu mesmo, a aplicar isso na minha vida. Precisamos dialogar, precisamos conversar, precisamos expor a situação e não ficar empurrando o problema com a barriga. Vamos lá, e aí a gente começa pelo mais simples. Você começa pelo problema mais simples ou pelo menos complexo, você vai listar os seus problemas e você vai ver qual deles é o menos complexo de resolver, né? E aí quando você resolve o primeiro problema, algo maravilhoso vai acontecer, gente, algo maravilhoso. É a sensação de capacidade, é a sensação de, uau, eu sentei para conversar e a conversa foi boa. Ou eu sentei para conversar, a conversa foi difícil, mas eu sentei para conversar. Essa sensação de ter feito o que deveria ser feito, essa sensação de agir, essa sensação de fazer alguma coisa, te dá um sentimento de capacidade, de pegar o próximo problema para resolver. Essa sensação é muito boa, gente. Uma sensação de eu consigo. Essa sensação te dá força para enfrentar o próximo problema, para enfrentar a próxima dificuldade, para enfrentar o próximo conflito. E aí, eu quero compartilhar com vocês a história, sabe de quem? A história de Davi. Davi enfrentou um gigante. Nós sabemos que Davi enfrentou Golias. Só que, quando Davi está diante de Golias, vocês lembram dessa história? Davi está diante de Golias. Davi está achando um absurdo Golias estar apavorando todo o exército de Israel. Golias estava um único homem, estava apavorando um exército inteiro. Estava todo mundo desesperado. O rei estava desesperado. Rei Saul estava desesperado. Os capitães, os soldados estavam todos desesperados. Todos com a caixinha das emoções abertas. Todos com a caixinha das emoções abertas. Ninguém conseguia raciocinar, todo mundo apavorado, todo mundo com medo de Golias. E aí chega Davi, um menino, um adolescente. Ele chega e fala assim: quem é esse incircunciso que ousa a desafiar o exército do Deus vivo?
Primeira coisa, Davi chega ciente de maior é o que está com ele do que o que está no mundo. Davi chega ciente de muito maior é aquele que está com ele. Ele conhece o Deus dele. Ele conhece o Deus que ele serve. E quem é esse gigante que ousa a desafiar o meu Deus? Ali, enquanto o exército enxergava um gigante diante de pequenos seres humanos, pequenos homens mortais, Davi enxergava um gigante diante de Deus. Quem é esse gigante para desafiar Deus? Quem esse gigante acha quem é? Quem esse incircunciso acha que é para enfrentar Deus, para enfrentar o Deus que eu sirvo? E aí, Davi, que chega com a caixinha do córtex pré-frontal ativa, quem é esse? Deu o nome, quem é esse? Quem é esse incircunciso que vai desafiar o exército de Deus vivo? Que absurdo é esse, gente? Nós vamos lá, me dá aqui, deixa que eu resolvo. Olha só como o Davi estava agindo e se comportando completamente de maneira racional, deixando as emoções à parte. O que o rei vai dar para quem vencer esse gigante aí? O rei vai livrar toda a família de impostos e o rei vai dar a filha dele em casamento. Então quer dizer que se eu vencer esse gigante, eu não só vou deixar de pagar impostos para o resto da vida, como vou me tornar genro do rei? Raciocínio. A pessoa está raciocinando, a pessoa está olhando o problema e descobrindo formas de resolvê-lo. Ele vai até o rei. Beleza, então deixa que eu resolvo. O rei apavorado. Você, como assim? Não, beleza, então toma aqui. Toma aqui O rei estava tão apavorado que na cabeça de Saul, gente, ele estava entregando Davi à morte. Não tinha como Davi vencer aquele gigante. Saul vai lá e entrega sua armadura, sua couraça, seu escudo, sua espada. A Bíblia vai falar que Davi veste a couraça de Saul e não consegue nem sair do lugar, porque é muito pesada. Além de ser desproporcional, Saul é grande, Saul é grandão, Saul é rei. Davi ainda é um menino, aquela couraça devia caber 3, 4 Davi dentro. O Davi não consegue nem andar com aquilo dali. Davi tira, não, eu vou resolver esse problema do jeito que eu sei. Ele ainda fala assim, eu já venci um urso, eu já venci um leão. O que é esse gigante? Se eu lutei com o urso, se eu lutei com o leão, esse gigante vai entrar, vai virar história. Eu resolvo esse gigante também. Ou seja, Davi, ele deu nome aos bois. Davi resolveu o problema. Davi olhou para o problema, nomeou o problema e foi lá e começou a resolver. O que eu preciso para começar? Em que eu sou bom? Eu sou bom com a tiradeira. Então eu vou lá no rio, deixa eu pegar pedras aqui, deixa eu pegar algumas pedrinhas aqui, porque eu sou bom nisso aqui. Nisso daqui eu sou bom. Então deixa eu trabalhar naquilo que eu sou bom. Vai lá na primeira pedrinha, imagina lá botando a pedrinha, ó, puf, bom de mira, mirou na testa, com uma pedrada, vai bem na testa de Saul, bem na testa do gigante, bem na testa, ele puf, cai pra frente, caiu pra frente, resolveu o problema. O problema ainda não estava todo resolvido. Por quê? Porque aquilo dali foi só uma queda. Saul não, o Golias poderia simplesmente levantar, furioso, ainda com mais raiva. O que Davi fez? Imediatamente, o problema ainda não está resolvido. Pegou a espada do próprio Golias, plau, decapitou. Agora sim, agora o problema está resolvido. Agora Golias morreu, agora acabou o problema. Ele resolveu o problema um de cada vez. Ele foi até ele identificou o problema. Ele identificou a sua própria capacidade. Davi identificou o problema, identificou a sua capacidade, pegou a ferramenta que ele sabia usar e um passo de cada vez. Pegou a pedra, botou na tiradeira, lançou, acertou na testa do gigante, o gigante caiu. Ele foi até o gigante, pegou a espada do gigante, decapitou o gigante. Um passo de cada vez, sem deixar o pavor e o medo dominarem como o exército já tinha deixado. E um passo de cada vez, quando você menos imaginar, você vai ver o seu Golias decapitado bem na sua frente. Você vai ver o seu casamento restaurado bem na sua frente. Você vai ver os seus filhos servindo ao Senhor bem na sua frente. Você vai ver o emprego que você tanto desejou acontecendo bem na sua frente. Você vai ver as suas finanças resolvidas bem na sua frente. Mas o que você fez primeiro? Você identificou o problema.
E você começou a resolver o problema com as ferramentas que você tinha. Você começou a trabalhar em cima daquele problema com as ferramentas que você tinha naquele momento. E é com a sabedoria de Deus, gente, porque somos filhos de Deus. Deus está aqui para ouvir as nossas orações, para nos dar sabedoria, para nos aconselhar. A palavra de Deus está aqui para isso. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. E o que acontece dentro de nós, gente? Dentro de nós existem 3 forças, como nós já falamos: a emoção, a razão e o corpo. Se nós não começarmos a usar a razão, as emoções vão começar a afetar o nosso corpo. E nós vamos começar a ter problemas de saúde. Precisamos racionalizar. Quando enfrentamos dificuldades, quem reage primeiro é a emoção, como nós já falamos. A emoção sente medo, a emoção entra em desespero, e quando a emoção entra em pânico, ela impede a razão de pensar com clareza, e isso vai atingir o nosso corpo. Começamos a ficar doentes. E aí, um passo de cada vez, gente. Um passo. Talvez você esteja pensando, na teoria é fácil, Ariane. Na teoria é muito fácil. Você está certo. Na teoria sempre vai ser mais fácil. Na teoria sempre vai ser mais fácil. Mas a teoria existe para ser aplicada. Como é que eu faço para começar a aplicar a teoria? Dou nome aos meus problemas. Peço direção de Deus para resolver cada um dos problemas, um de cada vez. Se o problema é o seu casamento, comece conversando, com o coração aberto, disposto a ouvir e não a debater. Vá conversar, disposto a ouvir. Se o problema é o relacionamento com os filhos, vá conversar, mas vá conversar disposto a ouvir. O problema da humanidade hoje, gente, é que tem muita gente falando e pouca gente ouvindo. Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir de boca fechada. Só escuta o que a outra pessoa tem para falar. Só escuta o que a outra pessoa tem para dizer. E escuta com o coração aberto. Enquanto você vai escutando, você vai intercedendo, você vai orando para Deus te dar sabedoria na hora de falar. Não tem como nós resolvermos o problema do outro, temos como nós resolvermos o nosso problema. Nós não temos como mudar o outro, nós temos como mudar a si mesmo. Eu só posso mudar a mim. Eu só posso olhar para o meu problema e ver de que maneira eu posso começar a resolver os meus problemas, para que essa guerra dentro de mim acabe e eu possa viver em paz. E aí, essa paz é a paz que excede o entendimento. É aquela paz onde o mundo lá fora pode estar uma zona, o mundo lá fora pode estar entrando numa 3ª guerra mundial, mas aqui dentro está em paz. O relacionamento com Deus está em paz. E aí, em paz, nós conseguimos olhar para os nossos problemas, conseguimos olhar para os nossos leões, para os nossos ursos, para os nossos Golias e enfrentar o Golias. Existe um Golias na sua vida que você precisa enfrentar. Então você precisa buscar ajuda. Se você não sabe nem por onde começar, se você não sabe nomear seus problemas, é para isso que existem os aconselhamentos. É para isso que existem as terapias. É para isso que existem os psicólogos. Eles são profissionais da área, disponíveis para te ajudar a nomear os problemas que você tem, para que você possa resolvê-los. Não são eles, não são os profissionais, não é a sua pastora, não é o seu terapeuta, não é o seu psicólogo que vai resolver o seu problema. Ele vai te ajudar a identificar esses problemas para que você possa resolvê-los. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Organizar a mente, gente, para você ver por que organize sua mente, né? Por conta disso. Porque tudo começa aqui. Enquanto nós deixamos as emoções nos dominarem, a gente não sabe o que fazer. A partir do momento que a gente começa a colocar nome aos bois, dar nome aos problemas, a nossa mente começa a raciocinar. A nossa mente começa a se organizar. E então a gente começa a resolver os pepinos. A gente começa a descascar os abacaxis. Começa a fatiar os pepinos. Começa a decapitar gigantes. Mas sempre um problema de cada vez. Você precisa descobrir por onde começar. E outra, Golias não é vencido com pressa, ok? Quando Golias identificou o gigante, preste atenção, quando Golias identifica o problema, ele não sai correndo na direção do problema. Ele pensa, ele identifica o problema. Golias quer derrotar Israel. Quem é esse incircunciso? Peraí, o que nós vamos fazer? O que o rei disse que vai dar para quem vai ser gigante?
raciocínio. Davi está planejando. Davi está estudando o problema para resolver. Nós precisamos estudar o problema para resolver, para descobrir a melhor saída ou para descobrir a melhor entrada, né? Como é que eu entro nesse problema para resolver? Davi estava procurando a melhor entrada, a melhor forma de entrar para resolver esse problema. Davi raciocina, Davi não deixa as emoções dominarem, como todo o exército de Israel já tinha deixado. Então nós vemos em Davi e Golias um exemplo claro de uma pessoa que não deixou ser dominada pelas emoções, uma pessoa que nomeou os problemas e que resolveu os problemas um de cada vez, até o momento onde ele decapita Golias e o problema é resolvido. A partir daquele momento, o exército de Israel ganha uma força descomunal, começa a correr atrás dos filisteus, os filisteus começam a fugir e o exército de Israel começa a ir atrás dos filisteus para destruir todo o exército. E Davi volta vitorioso. Por quê? Porque a função dele era derrotar Golias. Depois que ele derrota Golias, é o exército que avança para derrotar o exército filisteu. Davi volta vitorioso. Minha missão era essa, derrotar Golias. Está aqui a cabeça de Golias. Quero fazer uma oração com você nesse momento. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, nessa aula. Tenho certeza que o Senhor tomou a direção de cada aula, tomou a direção de todo esse material que está sendo compartilhado. Minha oração, Pai, é para que o Senhor dê sabedoria a cada mulher, a cada pessoa que está assistindo a aula nesse momento, para que elas possam olhar o seu Golias de frente, para que eu oro para que elas sejam encorajadas por Ti a parar de fugir de Golias e encarar Golias de frente. E para que o Senhor possa revelar a cada uma delas a estratégia necessária para enfrentar Golias de frente, começar a resolver o problema, para que elas possam confiar em Ti, que o Senhor é o nosso ajudador. Muito obrigada por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Aguardo vocês aqui amanhã às 9 horas da noite. Beijo, fica com Deus e nos vemos amanhã, hein? Tchau, tchau.